Olha só. Então, ó, tinha uma lá em cima. Agora eu vou desmontar essa daqui. Tinha outra ali, ó. Agora vamos ver essa daqui. Essa aqui tudo indica que é uma CCE também. Ó, essa aqui ainda tá com o bagulho dela aqui, hein. Vamos ver. Olha. Essa é um pouco mais nova que aquela última ali. Aquela ali que eu tirei ali em cima ali, eu acho que é a mais antiga. Aí essa daqui, ó. Já tinha o lugar por controle remoto. Essa é um pouco mais moderna. 14 polegadas. Duro que eu tô sem o tripé, galera. Então não consigo desmontar e filmar ao mesmo tempo. Dá um pause aí. Olha só. Então, ó, aqui a parte da bobina defletora foi arrancado. Aqui também, ó, essa parte aqui quebrada aqui onde ficava o flyback foi tirado. Os caras arrancam. Eu não sei como que esse dissipador ficou aí, ó. O cara não deve ter percebido que tinha esse dissipador aqui, que normalmente eles quebram para arrancar esse aí. Porque é de alumínio, né? Olha o tamanho do dissipador. Falantinho. Fala aí, pessoal, beleza? Galera, hoje lhes apresento o LA4265. Retiramos da sucata eletrônica do vídeo anterior. Vamos ver se ele funciona? Pessoal, vamos dar uma analisada então no LA4265, no datasheet dele, né? Olha só, ele não é muito difícil de ser comprado, olha. 2 peças, R$19,90. 3 peças vai por 45. Não é algo difícil de ser comprado. Bom, vamos analisar o datasheet, né? Olha só, 3.5 watts. Esse é 16 volts. Ó, alto-falante de 8 ohms, né? Máxima voltagem 25 volts. Lembre-se, nunca use na máxima voltagem. Se der uma flutuação, uma variação mínima na fonte, você vai queimar ele, né? Corrente máxima 2 amperes. O encapsulamento dele tem a capacidade de dissipar em torno de 7.5 watts. Como o amplificador é de 3.5, então, né, tranquilo. Lembrando que ele precisa, ó, de um dissipador de calor, ó, heatsink de 100 por 120 por 1.5 milímetros. É legal, ele já dá até o tamanho dele aqui, né? Então, recomendado, voltagem recomendada 16 volts. Recomendado a resistência, né? Então, no caso, 8 ohms. Você pode colocar um maior, mas ele vai dar menos potência. Só que não é recomendado você colocar uma menor, que no caso ele daria um pouco mais de potência, mas você ia aquecer o componente exageradamente e provavelmente ele queimaria. Ó, de 9 a 24 volts, né? Mas o recomendado é 16. Tá aqui os parâmetros dele, ó, o teste foi feito em 16. Foi feito em 16 e olha só, na temperatura de 25 graus. Aqui onde eu moro é quase que raridade comprar uma temperatura dessa, só no invernão mesmo. Às vezes chega até menos que isso, né? Mas no calor é de 30 para cima. Então, isso quer dizer que a gente nunca vai atingir esses parâmetros aqui, né? Porque você precisa estar refrigerando ele. Deixa eu ver o que mais tem aqui. THD de 10%. 10% ele vai dar de 3 a 3.5. Então quer dizer, 10% é muita coisa, né, galera? 10% o som fica horrível. Cadê?
o THD em meio watt de potência, ele tem 0,3 a 1%. Então, questão de distorção dele não é muito favorável, né? 0 ponto alguma coisa já é legal, mas ele pode chegar a 1 ponto em meio watt de potência, certo? Meio watt, não dá nenhum. Os parâmetros dele é bem ruimzinho. Só que a gente já percebeu isso, né? Tem vários amplificadorzinhos aí que a gente vem testando, e a gente já percebeu que isso aqui muitas vezes a gente nem percebe nessa distorção. 10% é difícil você não perceber, tá? 10% é complicado mesmo. Mas até 1%, alguma coisa assim, ele passa meio que batido. Agora, 10% é muito. Né? Olha, é interessante que ele é de 20 a 20 kHz, né? Então quer dizer, ele desce bem nas frequências, e isso é uma vantagem, porque tem muitos amplificadorzinhos aí que tem um som que vem aqui na parte do THD, aqui ele tem uma porcentagem bem pequena de distorção, só que ele não, às vezes ele desce só até 100, ele não desce até 20, então quer dizer, ele vai conseguir reproduzir os subgraves. Tudo bem que com qualidade seria meio watt, né? Mas um somzinho para você escutar de boa, até que pode ser que seja interessante. Vamos ver ele funcionando na prática. Então olha só, o que a gente vai montar. Olha, tem até uma sugestão de placa aqui, ó. Meio zoadona, né? Porque é antigão, mas até tem. Olha só, vamos esse aqui é o circuito dele, ó. Simples aplicação, simples aplicação, circuito 1 e aplicação simples no circuito 2. Ó, o circuito mínimo de componentes e o recomendado. Circuito, vamos recomendado, né? Embora a única coisa que muda é que aqui na entrada ele já entra com um potenciômetro, e aqui ele tem tipo um filtro antes, um capacitor e um resistor aqui. Quanta diferença. Mas vamos montar esse aqui, certo? Esse aqui vai ser o nosso. Então vamos lá. O que é importante? Alimentação positiva e alimentação negativa, lembra? Vamos lá. Cadê? Pino 3 positivo, certo? Ó, VCC vem direto pro pino 3. Temos aqui um capacitorzinho aqui de filtragem, 470 micro. E o pino 1 aqui, ó, vai direto pro negativo. Ok? Certo? Então assim, a nossa principal, o principal que a gente precisa ver é o pino 3 e o pino 1. Vamos dar uma olhada aqui no trabalho. Ó, aqui ele fala de cada componente. É interessante, esse aqui tem bastante informação. Vamos lá. Pino 2, saída 470 micro por 16 volts. E antes do capacitor, antes de passar pelo capacitor, a gente tem um filtro, né? Que é o capacitor e o resistor. Então, um resistor de 3.3 e um capacitor de 0.1 micro. Pino 9 também é só um capacitorzinho, né? Liga entre o pino 9 e o pino negativo. Esse símbolo aqui parece um pente, né? Tem uma barrinha com um monte de dentinho ali. Isso aqui é tudo negativo. Então todos que têm esse mesmo desenho, eles têm que ser interligados entre eles, entendeu? Então aqui vai sair pode ser desse ou de qualquer outro, mas esse daqui, ó, vem pro pino 1, ó, pino 3, pino 4, é tudo interligado, ó.
Ele tá assim para ficar mais fácil de exemplificar o diagrama, tá? Mas todos que tem esse mesmo desenho aqui vai ligar todos eles no negativo, ok? Então, aqui no pino 5 a gente tem um capacitor de 100 micro, ó. O positivo do capacitor vai para o lado do pino 5. Aqui a gente tem um capacitorzinho de 330 picofarad, que vai, um lado vai ligado no pino 10, que é o pino de entrada, e o outro vai no negativo. E também tem um resistor. Um lado vai no pino 10, o outro lado vai pro negativo. E só, praticamente. Vamos dar uma olhada nele montado na placa. E aí a gente vai ver esses pinos aqui, o pino 6, o 7 e o 8. Ok? Então vamos para a montagem. Então vamos dar uma analisada na montagem. Tá? Olha o barulhinho da chuva. Uma chuvinha interessante aqui hoje. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso LA 4265, LA 4265. Pessoal, o que a gente tem que ver? Sim, é o básico que a gente tem que garantir que está correto, é positivo e o negativo, né? Então, eu vou tirar esse capacitor aqui para ficar mais fácil da gente enxergar as conexões aqui. Olha só. Pino 1, tá? Então você olhando aqui pela numeração dele, né? Você olha aqui, ó lá, tem a numeração dele, então você tá de frente com ele. Se você estiver olhando aqui, ó, você não vai enxergar a numeração, então você tá na parte de trás dele, certo? Então, olhando aqui de frente com ele, de frente para ele, né? No caso, o pino 1, olha lá, o pino 1 é o negativo. Tá? Então, para quem já acompanha, já viu muito essa plaquinha aqui, mas para quem tá chegando agora no canal, ó, essa linha azul aqui, ó, é linha de negativo e aqui em cima é linha de positivo. Então, tudo que eu conecto aqui é positivo e tudo que eu conecto aqui é negativo, tá? Então, olha lá. Então, tô conectado aqui na minha linha de negativo, pino 1. Pino 3, o positivo é o pino 3, olha lá. Então, aqui é o pino 1, né, ó, posso contar aqui, ó, 1, 2, 3, ó lá, 3 tá aqui, ó, o vermelhinho aqui, e tá ligado no positivo, tá? Então, vamos lá, tirar esse daqui, depois a gente vê esse negócio aqui, fica mais fácil. Saída, pino 2, esse amarelinho aqui, ó, pino 2, saída. Então ele sai do pino 2, antes de passar pelo capacitor de saída, ele tem o filtro, que olha só, que é esses dois aqui, ó, é esse capacitor e esse resistor. Então esse é o filtro e esse aqui é o capacitor de saída. Capacitor de 470 nanofarad. Ok? Beleza. Então aqui a gente já tem a nossa saída. Então quer dizer que entre o negativo e esse ponto aqui já é a minha saída, tá? Aí detalhe, o positivo do capacitor vai ficar voltado pro pino 2, tá? E o lado negativo do capacitor vai ficar pro alto-falante, ok? Então aqui, bem nesse ponto aqui, eu já tenho a saída para o meu alto-falante, bem aqui, ó. Qualquer um desses buraquinhos aqui, né? Esse ou esse, tá? Pro alto-falante. Então vamos lá. Aí a gente já viu o pino 1, o pino 2 e o pino 3, certo? E o pino 4? O pino 4, ele não tem conexão com nada, tá? O pino 4 ele não conecta em nada. Você pode ter ele na plaquinha, você pode fazer uma plaquinha e ter um ponto de solda ali, só para ajudar na fixação do componente, mas ele não tem conexão, tá? O pino 4 não tem conexão.
Aí a gente vai para o pino 5. O pino 5, ele é conectado em um capacitor, mas ele também serve para você fazer o standby. Eu acho que standby, multa, essas coisas, eu acho que não faz, acho que não tem necessidade. Então não vou nem pensar nesse assunto, nessa parte de standby, tá? Então o pino 5 tá aqui, ó. Ele, através desse fiozinho amarelo aqui, ele vem pro capacitor. E o outro terminal do capacitor vai pro negativo. Ele está ligando do negativo por esse cabinho verde aqui, ó. Ele está fazendo esse cabinho verde aqui, tá trazendo o negativo para esses dois capacitores aqui. Esse aqui é o capacitor do pino 5, tá? Então, o lado negativo, né, como é eletrolítico, ó, o lado negativo do capacitor vai para o negativo e o lado positivo vai lá para o pino 5, através desse cabinho amarelo aqui, ó, certo? Aí a gente tem o pino 6. O pino 6 vai esse capacitorzinho aqui, que o código dele é 181, tá? Esse capacitorzinho aqui. Ele tá, perceba que ele está conectado, ó, do pino 6 ao pino 7, certo? Só isso. É só esse capacitorzinho aqui, entre o pino 6 e o pino 7. Código 181. Aí a gente tem o pino 8. O pino 8, ele não vai conectado em nada. Não tem conexão nenhuma no pino 8, tá? Olha lá. Então, se esse aqui é o pino 6, esse é o pino 7, esse é o pino 8. O pino 8 não conecta nada. Pino 9. O 9, ele é responsável pelo ganho do amplificador. Mas a gente não vai ficar mexendo nessa parte de ganho, vamos deixar no ganho máximo, que é só usando o capacitorzinho. Então esse aqui é o capacitor do pino 5 e esse aqui é o capacitor do pino 9. Ok? Mesmo esquema. Como o negativo está chegando aqui, ó, para os dois, então perceba que a faixinha do negativo do capacitor, ó, olha só. As duas faixinhas estão aqui no virado para o centro aqui. Então, o negativo do capacitor, lembre-se que o capacitor eletrolítico tem polaridade, certo? Esse aqui não tem, ok? Tanto faz colocar ele virado para frente. Eu coloquei aqui para ficar aparecendo o código dele, mas poderia ficar virado para o outro lado. E esse aqui também, tanto faz, tá? Então, o negativo do capacitor vai para o lado do negativo e o positivo do capacitor vai para o pino 9. Pino 10. O pino 10 é a entrada de áudio, tá? A entrada que você vai conectar o seu MP3, o seu celular, a sua plaquinha Bluetooth. Se quiser ligar aqui que injete sinal, é aqui que você vai ligar, tá? No datasheet, ele não pede capacitor, ok? Então, seguindo o datasheet, a gente vai entrar com a entrada de áudio, o positivo do áudio, a gente vai entrar aqui, e o negativo a gente vai fazer a equipotencialização, né? A gente vai ligar junto com o negativo da fonte, tá? Que no caso, olha só, ele tá vindo aqui, ó, por esse fio aqui, ele tá vindo aqui o negativo, ó. E perceba que daqui eu jogo ele para cá, para eu poder ligar o capacitor, ó. Tô ligando uma perninha desse capacitor e tô ligando aqui, ó, do resistor, tá? Então, tanto essa fileira aqui como essa outra fileira aqui é o negativo, tá? E aqui é a entrada. Só que eu vou colocar um capacitorzinho aqui, ó. Não custa nada, né? O fabricante disse que não precisa, mas eu vou colocar. E vou colocar um capacitorzinho de valor bem alto, só pra... Ó, cadê o valor dele? A voltagem não precisa ser 50 volts, certo? A gente não vai trabalhar com 50 volts, então não tem necessidade. É a voltagem que você vai trabalhar. Ah, vou ligar em 12 volts. Então um capacitor que seja maior que 12 volts. Ah, vou ligar em 20 volts. Um capacitor que seja maior que 20 volts, tá? Olha só, ele é de
1 UF, um microfarad, tá? Então eu vou ligar esse capacitorzinho aqui. Então a entrada de áudio vai ser aqui, ó, na perninha do capacitor. Então vai ser aqui, ó. Então o positivo do áudio vem aqui, vai passar pelo capacitor e vai entrar aqui. Esse resistor e esse capacitorzinho aqui, eles vão formar um filtro, certo? Ó, esse capacitorzinho aqui, ele é de 300, ele é para ser 330 picofarad, ok? Ó. Ele é antigo, o código dele é dos antigos, mas é um capacitorzinho de 330 pico. Você precisa colocar aqui, tá? Esse aqui não tá dando 330, mas não é uma coisa tão crítica assim. Ele pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema. Não pode ser muito diferente, tá? Um pouquinho só não vai fazer diferença. Bom, então tá explicado já, né? Ah, não, tem esse carinha aqui. Esse carinha aqui, ele é usado para estabilidade, ok? Então esse aqui ele vai entre o positivo e o negativo. Eu poderia colocar ele aqui? Poderia, mas ele não vai cumprir satisfatoriamente a função dele. Então esse carinha aqui tem que ficar o mais próximo possível. E olha só, coincidentemente, a distância entre os terminais dele, olha lá, perceba que ele encaixa em um, olha, ele encaixa em um, pula um e encaixa no outro, tá vendo? E aí dá certinho aqui, ó. Olha que interessante, ó. Ele dá para pôr ele certinho aqui. Não precisei nem. Então ficou perfeito. Então um lado do capacitor está aqui, ó, no negativo, e o outro lado do capacitor está aqui, ó, no positivo, tá? Bom, agora nos resta fazer o teste, né? Então eu vou pegar a fonte, vamos conectar a entrada de áudio, o alto-falante aqui para a gente poder fazer o teste nele. Aguenta aí que nós já volta. Pessoal, então olha aqui como tá ligado. Esse aqui é o alto-falantinho que tava nele já, né? O original dele mesmo, que foi retirado da televisão, tá? Então tô entrando, a minha entrada de som tá entrando aqui, ó, passando pelo capacitor. E tem aqui o alto-falante. Eu não quis ligar ele direto ali na saída do capacitor, porque ia ficar muito amontoado ali, tá? Então o que eu fiz? Eu só peguei aqui um jumperzinho aqui amarelo aqui, ó, e passei para cá. Mas seria a mesma coisa que eu estivesse tentando ligar ali, certo? A única diferença é que eu fiz isso, que eu mudei para cá, pra ficar mais fácil de eu fazer a ligação, tá? Então aqui é a entrada de áudio. Então esse aqui é a parte positiva, entra aqui no capacitor, e o negativo do áudio que está vindo do computador, ele está entrando aqui, ó, junto com o negativo aqui, que está ligando o filtro de entrada, ok? Então, bom, vamos pôr um somzinho aqui só para a gente ter uma noção. Vamos aqui, e lá no datasheet, né, tá recomendando 16 volts, então já vamos carregar 16 volts aqui. Ele diz que ele suporta até 24, né, mas o recomendado 16 volts, então aqui, ó, 16.3, 16 volts, sem estar tocando, ó, tá com 50 mA, tá bom, consumo razoável. Vamos dar um play aqui e ver se ele faz barulho. Ó, já começou a distorcer, ó. Já começou a distorcer. Então o som tem que ser o som um pouquinho, ó.
Percebe que eu mudei de som, né? Eu mudei de vídeo, né? Eu tava aqui, ó, com esse vídeo aqui aberto. E nesse aqui o som já tava estourando, né? E daí eu mudei para esse aqui. Então, às vezes depende, às vezes é essa música aqui, às vezes foi gravada num volume mais baixo do que a outra. Então, interfere um pouco nisso, no limite. Lembrando que ele é de apenas 3 watts de potência, né? Ele não vai dar aquele super sonzão, é um som pra gente curtir de boa. A gente levar em consideração a qualidade do som, não a potência sonora, né? Vamos ver essa outra aqui, ó. Ó. Aqui ele tá tocando legal. Se eu aumentar mais o volume, ele já começa a cortar, já começa a distorcer, ó. A onda já vai ceifando, ó. Tá vendo? Começa a ficar ruim o som, né? Ó. Dá pra perceber que é um somzinho gostoso de ouvir, mas se for querer dar um volume, um ganho a mais nele, um volume maior, aí ele já começa a distorcer. Vamos ver aqui. Vamos ver um pouco de música eletrônica, mais grave. Acho que dá pra fazer o seguinte. Vamos ver como é que ele se sai com a caixinha aqui, né? Essa daqui. Eu vou ligar só essa. Ele é de... Ó, ele é de 8 ohms. Essa caixinha aqui é de 16. Então, quer dizer, a potência vai ser menor. Por quê? Porque a impedância é maior, automaticamente vai dar uma potência menor. Mas aqui ainda tem a caixa, né? A caixa ela dá um reforço nos graves e dá um ganho. Então, vamos conectar ela aqui. E vamos ver com a caixa como que ele se sai. É lógico que vai tocar muito melhor, né? Porque o alto-falante sem caixa ele não vai funcionar legal, né? Isso já é esperado, tem nem o que ver. Olha o grave. Olha a diferença. Essa caixinha dá um grave do caramba, essa caixinha aí. É tranquilo. Não tá subindo muito, ó. Vamos ver esse de violão aqui. Olha, nossa, a diferença que a caixa de som faz. Se você estiver usando um fone de ouvido, você vai perceber com mais clareza isso. Nossa. Ó, só essa introduçãozinha. Eu vou tocar, vou botar ele de volta aqui, ó. Vou botar ele de volta aqui. E você, se você puder, bota um fone de ouvido. Se você puder. Olha só.
Galera, vocês perceberam a diferença que a caixa de som faz? A distorção, a capacidade, esse amplificadorzinho aqui, ele desce numa frequência bem baixa. Apesar dele ter uma potência ele ser bem fraquinho de potência, ele trabalha com uma frequência mais baixa que o como é que era o nome? Do TDA, que o TDA 7267. Vocês lembram do TDA 7267? Que a gente testou? A gente testou não faz muito tempo. Esse carinha aqui, ele desce na frequência mais do que aquele outro lá. Bem mais. Olha o grave dele. Pena ele não ser de uma potência maior, mas ele desce numa frequência muito da hora. Muito mais do que o TDA. Bom, ele fala que é até 24, então vamos ver, né? Por que ele fala até 24 e a gente não deve usar em 24? Porque se der alguma variação aqui, a fonte não... Ó, minha fonte nem conseguiu chegar nos 24, ó, parou nos 23. Então eu vou voltar ela até ela diminuir um aqui, ó. E vou deixar ela em 23. Certo? Não chegou a 24. Vamos lá, vamos... Em 24 ele consegue dar mais potência, né? Mas a caixa de som ela faz toda a diferença, né, meu? Não adianta nada você ter um super de um amplificador, sendo que a caixa de som sua for uma porcaria. Olha. Olha isso. Tá dando Osmar contato. Aqui, ó. Aí, lasqueira. Aqui agora. Esquentou, então precisa de um dissipador de calor. Apesar de que na placa que ele estava, na placa da televisão, não tinha dissipador, provavelmente ele estava trabalhando com uma voltagem mais baixa, provavelmente para não dar tanta potência, mas aqui ele já esquentou bastante, já esquentou consideravelmente. Apesar dele ser só de 3 watts. Galera, então esse foi o LA4265. Olha, não vamos falar de potência, né? Lógico, ele é de 3 watts, 3,5, né? 3,5 considerando 10% de distorção, ou seja, a gente estava aqui fazendo os testes em aproximadamente 1 watt de potência. Vai lá ainda, né? Vai ele ficar com um somzinho bom, mas é bom de verdade mesmo o somzinho. Não tem potência, mas a qualidade. E o que me surpreendeu foi no grave.
Deve ter chegado próximo aí dos seus 20 Hz aí, com certeza. Tem uma reprodução de baixa frequência boa. Legal, interessante. Pessoal, valeu, falou e até mais.